A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Márcio Antônio e estou aqui mais uma vez para comentar a lição da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre 2021. Chegamos agora na 10ª lição. Você que é aluno, que é aluna, que já vem acompanhando o trimestre, sabe que nós estamos falando nesse primeiro trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo e a pessoa do Espírito Santo. Passamos aí 9 aulas maravilhosas com muito aprendizado, né, Fabiano? Fabiano está aqui, Fabiano é o nosso superintendente da escola dominical, junto com o Samuel, e Fabiano é daqueles obreiros valiosos de Deus, incansáveis. Estamos lutando sempre para que a escola dominical tenha as suas aulas regularmente em todas as classes, do infantil até o adulto. E a lição da semana passada, nós estudamos aí sobre comprometimento com a Bíblia, já passamos por todos esses assuntos maravilhosos. E hoje, a lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. E é verdade, Ele cura sim. Então, Jesus continua curando, Ele é o mesmo, que curou no passado e que cura também no presente. O nosso texto áureo diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A cura divina, Fabiano, a cura divina vem junto com a salvação. É uma das bênçãos que nós ganhamos quando aceitamos a Jesus como Salvador. É uma das bênçãos da salvação. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4, 5 e 6, e também em Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. O versículo de Isaías 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está falando aqui de Jesus na cruz do Calvário. A nossa lição tem 3 tópicos, como de costume, e nós vamos comentar de maneira simples, objetiva, cada um deles. Esse aqui é uma prévia do que acontece na sala de aula. Na sala de aula, o aluno sabe que ele pode fazer pergunta, tem mais tempo, o professor responde, outros alunos também interagem e é um ensino maravilhoso que você que pode estar na sua igreja, na escola dominical, faça isso e você vai ver como é gratificante aprender a palavra de Deus. O aprendizado, Fabiano, é um processo. A Bíblia Sagrada se aprende pouco a pouco, não é só de uma vez não. Então nós temos que estar aprendendo a vida inteira. E a Bíblia é um livro diferente de todos os livros, que ela é a palavra de Deus. Então é sempre uma palavra nova, um entendimento novo. O Espírito Santo está sempre jogando luz na nossa mente, iluminando a nossa mente para que possamos entender melhor o texto bíblico. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. A cura divina na Bíblia. Nós temos aí por toda a Bíblia muitos casos de cura. E no Antigo Testamento, a palavra de Deus traz todo um ensinamento sobre saúde pública, sobre os cuidados com a vida, os cuidados com a saúde das pessoas. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Então, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Assim como o povo de Israel foi orientado para fazer a parte deles, nós também temos que fazer a nossa parte e cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo com moderação, mas cuidar, é preciso fazer isso. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa,
principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Se nós vemos toda a passagem, Fabiano, daquele povo do deserto, né? Foram 40 anos ali atravessando o deserto, Deus curando as enfermidades, cuidando daquele povo. E esse Deus, Fabiano, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, que cuida de nós também, que também está cuidando da nossa saúde, da nossa vida, porque pertence a Ele. No mundo, com tantas enfermidades que nós vivemos, é um refrigério para a alma saber que Deus cuida de nós. E que podemos dizer, Fabiano, como disse o salmista do Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque a mão de Deus está lá comigo, com você. Então, quando passamos por períodos de enfermidade, temos que ter essa certeza, que o Senhor está conosco. É Ele que nos dá sustentação, é Ele que nos dá a força, ânimo para vencer aquela enfermidade, né? Estamos aí num período com uma pandemia, um vírus terrível assolando o mundo inteiro, mas eu e você que cremos em Deus temos essa certeza de que Deus cuida de nós, Deus protege os seus, Ele está cuidando. E se por um acaso, Fabiano, for o momento de partirmos dessa terra, nós vamos direto com Ele. Então, não se preocupe, não deixe que isso venha atrapalhar a tua caminhada com Jesus nessa terra. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele, faça a tua parte, se proteja, faça aquilo que pode ser feito, que você pode ser feito, e Deus com certeza fará a parte dele. A nossa lição, o primeiro tópico, é dividido em 3 subtópicos. O primeiro diz, esse que eu estou comentando, a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção das doenças, a alimentação saudável, a higienização adequada, são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene, em Levíticos 15, os preceitos dietéticos do capítulo 17, é o livro de Levítico, você que pode, gosta e quer aprender mais, leia, ali tem todos os preceitos e os conceitos sobre o cuidado que temos que ter com a saúde. Embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública, não purificação espiritual para salvação, santificação. Mas ali, aqueles rituais que eram feitos, a maioria deles eram exatamente para cuidar da saúde, para que o povo cuidasse da saúde, para que as pessoas tivessem esse entendimento que precisavam fazer a sua parte também. Muitas vezes, muitas doenças são causadas pela desobediência nossa, né? Por conduzir mal a nossa vida, por conduzir mal, alimentação e tantas outras coisas. Deixamos de fazer, deixamos de cooperar com o nosso corpo. E aí, Fabiano, acontece uma coisa que ninguém escapa. Com o tempo, a vida cobra, né? Ela manda a fatura para a gente. Vai chegar a fatura e aí nós vamos sentir aquilo que quando jovem fazíamos e não acreditávamos que fosse pesar mais tarde. Hoje eu já estou com os meus 50 anos, eu sei que pesa. Então, se você pode, você que está assistindo, oriente-se, faça isso, cuide da sua saúde, se prepare agora para que, ao chegar à tua velhice, você chegue saudável. Ainda temos aqui o Novo Testamento e as curas de Jesus. Há muitas curas que Jesus fez no Novo Testamento, mostrando, né, Fabiano? E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus era movido por íntima compaixão, né? Porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para nos tirar do poder de Satanás, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar do fogo do inferno. Mas, como ele tem uma íntima compaixão, ele também curava aqueles que procuravam ele. E mais uma coisa ainda, que também vale a pena falar aqui, é que Jesus, ele é Salvador de quem ele é Senhor também. Então ele precisa ser Senhor da minha vida para ser o meu Salvador. E se ele for o meu Senhor, eu sou servo.
E servo não tem vontade própria, servo obedece ao Senhor. Então, se todas as áreas da minha vida não estão na obediência ao Senhor, eu tenho que rever isso e colocar novamente lá no caminho do Senhor, porque Jesus Cristo tem que ser o Senhor da minha vida por completo. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Muitas pessoas querem o Salvador e não querem o Senhor, e aí não vai dar certo. Até por compaixão, porque Jesus é movido de compaixão, Jesus é amor, pode até acontecer a cura, mas não vai permanecer, não vai levar para o céu, não é isso que vai salvar, porque a pessoa não quer o Senhor. Ela quer a bênção, Fabiano, mas não quer o abençoador. Ela quer o milagre, mas não quer acompanhar aquele que fez o milagre. É o caso, por exemplo, daqueles leprosos. Lembra da parábola? Não, Jesus contando sobre... Jesus curou lá os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer e para seguir a Jesus. 9 receberam a cura e foram embora. Então a cura não significa a salvação. Foi curado, mas não quis caminhar com Cristo. Agora, muito melhor é sermos salvos, termos a certeza da vida eterna e também receber a cura divina. O segundo tópico fala a cura divina como parte da salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então, a cura divina, como já foi comentado aqui, ela faz parte da salvação. Quando somos salvos, somos perdoados por Jesus, recebemos junto também a cura divina. E aí você pode até me perguntar, mas então por que muitas pessoas servem a Deus e não são curadas de suas enfermidades? Para isso, Fabiano, nós não temos resposta. A nossa resposta é que isso acontece porque Deus é soberano. E Ele faz segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então é Ele que sabe quem Ele vai curar e quem Ele não vai curar. Mas a nós cabe pedir, implorar, pedir para Ele, que segundo a vontade dEle realize o milagre na nossa vida ou na vida de quem nós estamos intercedendo. Mas a vontade soberana de Deus tem que prevalecer. Por isso que pode ser que a pessoa não seja curada daquela enfermidade, porque a vontade de Deus tem que ser feita, tem que prevalecer a vontade dele. Cura divina. A declaração de fé da Assembleia de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Está vendo? É um ato da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Lucas era médico, né? E a prova de que a medicina, Deus não vê nada de errado na medicina, nos médicos. Lucas era médico e também escreveu 2 livros da Bíblia. O livro que leva o seu nome, Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. E também Paulo, em uma de suas cartas, diz que Lucas era o médico amado, ou seja, acompanhava Paulo nas suas viagens. Então, não é errado procurarmos a medicina, não é errado procurarmos o médico. Aliás, é recomendado fazermos exames periódicos para saber como está a nossa saúde. Salvação e cura, terceiro subtópico do segundo tópico. A obra de Jesus é completa, a expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Então, a cura, quando somos salvos, recebemos a cura da alma, do espírito e também do corpo físico. Nós precisamos saber que Jesus, a promessa de Deus, Fabiano, a promessa de Jesus para nós é um corpo livre de toda doença, mas depois, na ressurreição, né? Depois no arrebatamento da igreja. Por enquanto estivermos palmilhando essa terra, nós vamos enfrentar as dificuldades que todos enfrentam, né? Há uma falácia por aí, há um pessoal que diz por aí que o crente não pode ficar doente, não pode ter enfermidade, porque ele está em pecado.
Nós estudamos há pouco tempo sobre o livro de Jó e vimos que não é bem assim não. Nem sempre quando a pessoa tem uma enfermidade, aquela enfermidade é demoníaca ou é por causa de um pecado que ele está cometendo. Não. Muitas vezes é para glória de Deus, para que a cura daquela enfermidade Deus seja glorificado. Então nós temos que aprender a separar as coisas e não podemos crer em tudo que nós ouvimos. Eu só porque eu sou cristão, sou crente, eu sou da Assembleia de Deus, não vou ficar doente. Vou sim, se for para ficar, vai ficar, mas eu tenho que confiar em Deus. Deus é o meu remédio, Deus é o médico dos médicos, é Ele que comanda a minha vida. Terceiro subtópico, a cura divina e os desafios atuais. E nós estamos vendo aí um desafio e tanto, né, que é Covid-19 que está aí. Os desafios atuais são diversos e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico, é espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças, o primeiro subtópico diz aqui, as enfermidades são uma causa de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Nós sabemos que quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, foi expulso do jardim, está aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 3, então abriu-se a porta para o pecado entrou na humanidade, e junto com o pecado veio a morte e veio também as doenças. Então, desde que foi causada a desobediência de Adão e Eva, é que a enfermidade passou a existir no mundo, e a morte física também. As enfermidades entre os crentes, grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou um obreiro dele em Mileto, Trófimo, doente. A Bíblia fala também, Fabiano, no Antigo Testamento, sobre o profeta Eliseu, um homem de Deus que fez, através do poder de Deus, fez muitos milagres, fez mais que Elias até, e morreu de enfermidade. Então vejam, não é a enfermidade, a situação física da pessoa que determina se ele é uma pessoa de Deus ou não. É a consequência da vida, acontece. E também tem, nós sabemos pela Bíblia, também tem as enfermidades que são possessão demoníaca, que são colocadas por demônios também. Mas aí nós devemos de obedecer a Deus, cumprir a sua palavra e expulsar aquele demônio que está causando esse problema na pessoa, né? Para isso é preciso ter discernimento para saber se aquele que está acontecendo com a pessoa é realmente demônio ou é uma doença. Muitas vezes as pessoas confundem e vão expulsar demônio onde não tem, e constrange até a pessoa que está com essa enfermidade, né? É dever nosso usar a autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônios onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segunda coisa que nós temos que entender, é entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Agora, o mais importante é saber que nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que não vai ter mais a doença, não vai ter mais poder sobre ele, nem a morte também. E como é que nós vamos conseguir isso? Sendo fiel até o fim, servindo a Jesus Cristo com saúde ou com doença, até o fim receberemos então a vida eterna. Aí, Fabiano, nós vimos na lição ali que nós temos que fazer a nossa parte, né? E temos que fazer mesmo. Então nós temos que valorizar a nossa vida, cuidar da saúde, né? Dar valor ao corpo, não como muitos aí no narcisista, né? Pessoa que se ama demais, que cultua o corpo, que quer seguir aí o que a mídia impõe, uma perfeição que a mídia impõe, que não vai ser alcançado por ninguém nunca. Mas como servo de Deus, nós temos que valorizar o nosso corpo. E aí coisas bem básicas vão ajudar muito. Por exemplo, boas noites de sono, dormir bem,
Dormir bem é importante. Essa vida moderna, pós-moderna, tem gente que não está nem dormindo mais, Fabiano. Está dormindo muito pouco, não consegue se desligar das mídias sociais, computador, celular, enfim, a hora de dormir é para dormir. Veja o quanto que é importante, Fabiano, que Deus criou, Deus separou, haja luz e haja treva, que é a noite, né? Haja noite. Por que Ele fez isso? Para Ele? Não, Ele não precisa. Ele fez para o ser humano que Ele criou descansar, né? Para dormir, porque enquanto dormimos estamos repondo as energias que foi gasta naquele dia. Os nossos órgãos do nosso corpo se regeneram durante o sono, enfim, é preciso dormir. Deixe um pouco de informação para buscar no outro dia, desligue um pouco desse mundo, vai descansar. Uma boa alimentação também, a gente é o que come, a gente é físico, espiritual, emocional, tudo aquilo que comemos vai ser transformado para isso, vai ser transportado para a nossa vida. E também evitar o sedentarismo. Deus nos criou para nos movimentar e não para ficar parado. Eu sei que é muito bom ficar parado, mas não foi para isso que Deus nos criou. Foi para o movimento, para andarmos, fazermos caminhada, enfim, cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar da casa de Deus. Deus mora em mim e mora em você que está assistindo essa aula. Vá ao médico regularmente. Já falamos aqui, Deus não é contra a medicina científica. Tome cuidado com as medicinas alternativas que estão por aí, família. Tem muita medicina que é chamada de medicina alternativa e que não é muito do agrado da palavra de Deus, não. Tem que tomar cuidado com isso. Como, por exemplo, hipnose. Isso não faz parte da medicina. Isso não vem, é contrário à palavra de Deus. Hipnotizar para conseguir informação passada, isso não faz bem. E o crente tem que fugir disso. E outras medicinas alternativas que tem por aí. Agora, a medicina científica, aquela médica, não há nenhum problema. Cremos na cura divina, mas cremos também que Deus pode usar os médicos e a medicina para curar. Cuidar da saúde no temor do Senhor representa vida longa para o corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto vamos cuidar e usar o corpo para a glória de Deus, para que seja glorificado, que Deus seja glorificado através da nossa conduta, do nosso corpo, da nossa vida. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura como, quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Mas vamos sempre buscar a cura, porque Jesus, Ele se move de íntima compaixão por nós. Deus abençoe.